Agora aqui no Cultura Diesel eu recebo o Rogério Skylab, que está em Porto Alegre, porque tem show hoje à noite, hoje sábado, no Opinião. Tudo bem contigo, Skylab? Tudo bem, que prazer te receber. Prazer te conhecer. Prazer. Como é que tu é recebido aqui em Porto Alegre? Cara, assim, eu tenho um fã-clube aqui em Porto Alegre muito forte, né? E eu tive aqui recentemente, há 10 meses atrás, e foi um sucesso, né? Tanto foi que a gente resolveu fazer esse segundo show aqui. É o mesmo show? E tem algum... Não, nunca né? é igual, né? E tal. Mas tem algumas coisas interessantes, novas, né? E aí, tu tem uma relação, né, com a cidade também, com os músicos daqui, talvez, né? Agora há pouco ali, conversando antes de entrar aqui para gravar a entrevista com o Marcelo Gross, ele tem um quadro no meu programa que chama Toca Discos do Gross. Aí ele traz os vinis dele de casa e a gente roda o som direto da agulha. Pô, legal. Eu tenho também um programa no Spotify chamado Contemporâneos Podcast, sabe? E ali a gente faz uma análise de discos que foram produzidos do ano 2000 para frente, né? A gente iniciou com os Racionais, né? E, enfim, estamos até hoje produzindo uma série de... Sabe? E aí que é isso que eu digo, aí que você vê como tem músicos, artistas importantíssimos, né? E que às vezes não... Né? Outro dia eu estava fazendo uma análise, porque a gente faz uma leitura do disco, né? Então a gente estava com um disco do Zé Manuel, né? Que é um compositor pernambucano espetacular, entendeu, cara? Então, assim, e que às vezes as poucas pessoas conhecem, né? Não tem muita gente que conhece. Então, o Brasil acho que a internet produziu uma dispersão tão grande, entendeu? Que faz com que muita gente continue desconhecido. Exato. Quando a internet era para... A gente achava que... ao mesmo tempo em que pode ser que facilite, mas Não, dispersou e as pessoas têm preguiça, entendeu? De ver, está disponível ali nas plataformas e as pessoas têm preguiça, né? E também, acho que quando a gente está vivendo, né, o momento, a gente está vivendo agora, por exemplo, no final dos anos 2000 para cá, a gente viveu esse período, né? Talvez a gente não consiga perceber, né? Talvez demore um pouco para a gente conseguir olhar para trás e pensar, poxa, aquilo ali era legal. Como a gente fez com os Beatles, como a gente fez com outros artistas. Agora, ao mesmo tempo, a internet permite que você possa acompanhar essas não tem coisas. Desculpa. E não tem desculpa, é preguiça. eu tô tentando. É preguiça mesmo, é preguiça. E eu falei, né, sobre os músicos daqui. Eu sei que tu era um grande admirador de um dos grandes ídolos do rock gaúcho, que é o Júpiter Maçã. Inclusive, você me dá a oportunidade de falar desse livro aqui, Vamos falar. Que é A Melodia Trágica, que eu lancei recentemente pela editora Edra, né? E um dos capítulos desse livro é dedicado à obra do Júpiter Maçã. Nossa, que massa. Que eu procuro fazer uma análise. É curioso, porque esse livro ele foi escrito já faz um bom tempo, né? Ou pelo menos o texto do Júpiter que está aí no livro foi escrito já há algum tempo. E eu fazia uma análise da obra toda do Júpiter. Mas, graças a Deus, o Júpiter não produziu outros discos de lá para cá. Então, no caso do Júpiter, é uma análise completa da obra dele mesmo, entendeu? O nome do capítulo, inclusive, é Júpiter Maçã, né? Exatamente. E fala um pouquinho mais, então, sobre esse livro, antes da gente seguir falando sobre música, Pois né? Esse livro, sabe, Camila, foi uma tentativa de produzir uma nova história da música popular brasileira, entendeu? Eu acredito que existe a história oficial, né? E existe uma história subterrânea, né? Que não foi muito divulgado na mídia, mas que ela é uma... Então, o meu desejo foi fazer uma historiografia ligado a esse mundo subterrâneo, que não foi muito divulgado na mídia. Então, vou te dar um exemplo. Aqui eu falo da Tropicália, mas o nome que eu vou resgatar da Tropicália não é nem Caetano, nem Gil, nem Tom Zé. O nome que eu vou resgatar é Torquato Neto, que é um dos grandes nomes, né? Entendeu? Então, eu trabalho com muitos nomes assim que não foram divulgados na mídia e que fazem parte dessa história, né? Dessa história subterrânea, né? Por exemplo, José Agripino,
né, que é um escritor, né, e na época o José Agripino produziu um teatro chamado No Planeta dos Mutantes. Quem trabalhava na peça eram os mutantes. Isso foi em 67, entendeu, cara? Entendeu? Então, assim, o Zé Agripino é uma figura no cânone da literatura brasileira meio esquecida. Não se valoriza muito. Não se dá muito em universidade Sim. Zé Agripino, né? E assim vai. Por exemplo, outro capítulo, A Odisseia de Fausto Fawcett. Outro nome, né? Fausto Fawcett é um nome importantíssimo, seja na literatura brasileira e seja nos discos, nas músicas que ele produziu. E sempre ficou meio na sombra, entendeu? E a gente falando há pouco sobre a internet, né? A gente ainda hoje... Que bom que ainda existem livros sendo produzidos, né? Livro é uma coisa física, né? Assim como disco de vinil, enfim. E é um documento, né? Documenta uma história. Exatamente. Né? Então, assim, nesse livro eu procurei produzir uma nova história, uma história subterrânea, né? De pessoas que são muito importantes, mas que não foram muito divulgados na mídia. Né? Rogério Skylab conosco hoje aqui no Cultura Diesel, e eu te perguntei do Júpiter e eu preciso te fazer uma pergunta. Entrevistar Júpiter Maçã ou ser entrevistado por ele? As duas coisas, né? As duas coisas. Eu confesso que a entrevista revolucionária foi a minha. Quer dizer, eu entrevistando o Júpiter. Ali foi revolucionária por diversos motivos, diversas razões, né? Você sabe que o Júpiter, naquele momento da vida dele, ele estava passando por aquela fase de recuperação das pessoas e essa fase é a fase mais terrível, porque a pessoa sofre, vomita. É difícil, né? É terrível. E ele veio no programa Matador de Passarinho justamente nessa situação. Né? Inclusive, desculpa te interromper, mas recentemente vocês publicaram no teu perfil do YouTube a entrevista completa, né? Sem cortes. Foi você sabe que o programa Matador de Passarinho, ele recebeu muitos artistas importantes. Arrigo Barnabé, Luiz Tati, Jarte Macalé, Elza Soares. Eram nomes importantíssimos. Né? E agora você veja, o programa só podia ir ao ar com 15 minutos. Com 15 minutos. Sim, como então, ou seja, aí é o seguinte... Recebe Elza Soares... Porra, 15 minutos. Aí é o seguinte, a entrevista durava 1h30. Normalmente, os programas eram assim, era 1h30 de gravação. Né? O do Júpiter foi mais ou menos isso, foi 1h30, entendeu? E aí, o editor passava pela ilha de edição e passava aí só... Vira outra coisa, Porra, né? Era outra coisa. E quantas coisas valiosas, né? Ficaram fora, né? Esse que foi um problema. Mas eu consegui pegar o copião e, no caso do Júpiter, eu consegui publicar a entrevista integral, né? De mais de 1 hora. Muita gente se refere a ti como um dos artistas mais inventivos da música brasileira nas últimas décadas, seja como cantor, compositor, ou escritor, ou poeta, ou pensador. O que tu acha disso? Eu não sei. Isso é o que eu menos posso falar, entendeu? Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Camila? Nós vivemos numa época de rede social. Então, a gente nunca pode esquecer que a gente vive numa fase em que tem muito haters, entendeu? Então, se eu for seguir as avaliações que fazem de mim as redes sociais através desses haters... Mas você não lê comentário, né? Eu leio tudo. Lê? Eu leio tudo. Eu faço questão de ler tudo, entendeu? Então, eu tenho... E responde? Não respondo nada. Mas eu tenho consciência que é um momento de barra pesada. Agora, você sabe, tem uma coisa que eu sempre falei isso. Os nossos grandes artistas, na década de 60 e 70, eles viviam, como se chama, protegidos... Numa redoma, protegidos pela indústria cultural, né? Eles viviam protegidos pela indústria cultural. Então, eles não tinham noção, né? Então, tem uma entrevista clássica do Chico Buarque,
quando ele veio a descobrir Sim. que várias pessoas ótimo. odiavam ele, entendeu? Ele dá risada, Ele dá né? risada. Mas, na verdade, esse riso do Chico Buarque é um riso incomodado. De nervoso, entendeu? De quase, nervoso. Porque ele não podia imaginar que tinha tanta gente que o odiava, né? Então, a importância da internet, das redes sociais, é isso. O artista ele consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo, porque antes ele vivia protegido pela indústria cultural, entendeu? Esse que é um problema. E também ao longo da tua carreira, tu sempre manteve a tua independência, né? Seja no que tu quisesse falar, pensar e fazer, né? Sim. Qual é o preço disso? O preço disso, às vezes, enfim, pessoas completamente apaixonadas pelo meu trabalho e pessoas que odeiam o meu trabalho. Não tem meio Isso termo, não né? tem meio Não termo, né? Ou é paixão ou é ódio, né? Isso fica muito claro nas redes sociais. Né? E tu acha que ao longo desse caminho também faltou te levarem mais a sério ou te levaram a sério demais? Não, porque a estratégia daquelas pessoas que me odeiam é produzir memes. Sim. Produzir memes. Como se fosse só isso, né? E muita folclorização, Sim, né? sim. Eu me lembro de um cara que eu entrevistei no meu programa, que era o Serguei, né? E o Serguei, ele abraçou, né, a folclorização dele, né? Para ele foi importante essa folclorização. Então ele ia no Jô Soares, o Jô Soares falava: e o teu romance com a Jane Jordan? Ele é a folclorização, Sim, porque ele nem sim. sabe se aquilo era real, Sim. né? E eu sempre lutei contra a folclorização. E a melhor maneira de lutar contra a folclorização é trabalhar, entendeu? Produzir discos novos, discos fora de expectativa. Sempre foi esse meu projeto. E sempre os nomes das músicas sempre muito marcantes, né? Alguns nomes marcantes no sentido da escatologia, né? Também. Mas, assim, não diria que... Porque a minha obra é muito grande, né, Mas eu digo Camilo? mesmo assim, por exemplo, você vai continuar fazendo música, que é uma das grandes músicas. O nome da música já causa uma grande possibilidade de pensamento. E essa música é uma coisa curiosa, porque aconteceu uma coisa nova. Eu vinha cantando sempre essa música, eu sempre gostava muito dessa música, e de um tempo para cá, eu sempre deixava essa música no final do show. E de um tempo para cá, as pessoas começaram a invadir o palco. Sem eu nunca ter pedido nada, eu jamais pediria uma coisa dessa. Mas invadiam o palco espontaneamente, né? Porque essa música mexe com as pessoas, né? Muito. Porque a música, assim, a música fala de uma pessoa que teria todos os motivos de abandonar a música e, no entanto, continuar. Ele continua meio afirmando. Autobiográfico? De uma certa forma, não deixa de ser. Rogério Scalabri, hoje aqui no Cultura Diesel. A gente falou sobre o processo, né, da internet, e tu consome música ainda de que forma hoje? Hoje eu não compro disco. Não compro vinil. Na minha casa, se você for na minha casa, você vai ver uma grande quantidade de vinil. Porque eu vivi essa época. Sim. Então eu comprei muito vinil, né? E comprei muito CD. A minha obra autoral, quando eu comecei a produzir disco, o meu primeiro disco fora da Grey foi vinil. A partir do segundo, foi tudo CD. Então, eu comecei nessa fase de transição entre o vinil e o CD. Mas a grande parte da minha discografia, ela é CD. Entendeu? E tu tem isso também contigo? Tenho muito CD. Tem como ouvir CD em casa? Tenho muito também. CD e tenho muito vinil. Entendeu? Agora, se você me perguntar hoje como eu consumo, minha querida, é internet. É streaming, entendeu? É streaming. Não tem jeito. Porque é mais cômodo. Você sabe, eu trabalho aqui com livro. Eu sou pesquisador, né? Então, para mim, cara, poder trabalhar com a internet
é uma mão na roda. Claro. Uma mão na roda. Facilita então, muito. Muito, muito. Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, né? Mas a gente poderia fazer uma entrevista, por exemplo, à distância. Poderia. Não é a mesma coisa, mas funciona. Não é a mesma coisa, até porque a nossa internet é muito vagabunda, né? Telefonia, então, nem pensar. Nem pensar. Bom, e em relação à criação de poemas, de poesias, de textos, de literatura e música, tu consegue ver uma relação entre essas duas produções? Eu vejo. Inclusive, esse livro aqui, A Melodia Trágica, tem muita relação entre música e literatura, entendeu? E não poderia deixar de ser. Eu sou formado em letras, né? Eu venho da literatura, eu venho de letras, depois de filosofia. Então, para mim, esse livro aqui é um livro muito ligado à filosofia, literatura e música, entendeu? Esse livro poderia se chamar Literatura, Filosofia e Música, entendeu? Porque é isso, é esse entrecruzamento, entendeu? E, enfim, produziu alguns livros de poesia, né? Produziu alguns livros de ensaio. Um desses livros de ensaio chama-se Lulismo Selvagem, né? Enfim, eu sou da mesma estirpe de músicos como Luiz Tati, né? Que é professor na USP e tal, e que produziu muitos livros, né? É isso, a minha relação muito é com música e pesquisa, é isso, entendeu? E daqui para frente, quais são os planos? Agora, daqui para frente, um dos meus planos que eu coloco como fundamentais é fazer uma coisa que eu não fiz na minha carreira, sabe? Um dos meus maiores erros foi ter ficado muito no eixo Rio-São Paulo. Isso daí, para uma carreira artística, é terrível. Mas foi uma opção ou foi algo que foi rolando? Não foi uma opção. Na época, eu tinha outros, eu trabalhava e tal, então era a única oportunidade, a possibilidade que eu tinha para fazer show era no eixo Rio-São Paulo, né? Mas eu acho que a carreira de um artista, ela não se solidifica enquanto ela não correu o país, sabe? Então, o que eu estou fazendo agora e de agora em diante é justamente recuperar esse tempo perdido, né? Que é realmente correr o país. Então, teremos Rogério Skylab por esse Brasil afora. Pelo Brasil. Em abril, por exemplo, eu vou fazer uma turnê longa pelo Norte e Nordeste, entendeu, que legal. cara? Então, recuperar um tempo perdido, que eu não fiz. Eu fiquei muito preso nesse eixo Rio-São Paulo. Isso é terrível para um artista. Tu me falou agora sobre um arrependimento. E o que tu apontaria assim como o grande feito da tua carreira? O grande feito da minha carreira foi não ter interrompido o meu processo. Você sabe, Camila, eu produzo disco quase anualmente, durante quase 30 anos. Em razão disso, né, eu tenho uma discografia extensa, um repertório imenso, autoral, entendeu? Se eu fizesse parte de uma indústria fonográfica, provavelmente quem iria decidir o lançamento do disco não ia ser eu, ia ser os executivos, né? E às vezes era de 2 em 2, 3 em 3 anos e tal. Eu não, eu consegui produzir discos quase de ano em ano, entendeu? Então, essa independência, para mim, foi fundamental para produzir a obra que eu sempre quis. Então é isso, Rogério Skylab. Muito obrigada por estar aqui conosco, por trocar essa ideia comigo. E bom show hoje à noite. Obrigado e é um prazer estar aqui em Porto Alegre. É sempre uma felicidade fazer show aqui em Porto Alegre. O meu último show foi muito legal, foi muito bacana. Maravilha, Rogério Skylab. Então, hoje à noite, no Opinião, os ingressos sempre à venda lá no Simpla.